No futebol, nem todo camisa 9 é igual. Tem aquele mais rápido, o mais lento, o forte fisicamente, o mais habilidoso, o mais inteligente, cada um com a sua característica única. Então hoje a gente vai entender todos os tipos de centroavante, de Haaland a Romário, de Ronaldo Fenômeno a Luis Suárez. Então fica no vídeo, deixa o like e se inscreve no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O matador, esse é o tipo mais puro de centroavante, né? O famoso caneludo, é o cara que não dribla, não inventa, que não quer fazer bonito, que só vive de gol. O Haaland é o exemplo perfeito disso. O cara não tem muita habilidade técnica. Você dificilmente vai ver ele saindo do meio campo, driblando todo mundo, rabiscando, dando chapéu, caneta. Isso é muito raro. Tanto que tem gente que fala, né, que se você mandar o Haaland fazer 10 embaixadinhas, ele vai tropeçar na bola. Aí eu já acho um pouco de exagero, pô. O cara é profissional, ele tem qualidade técnica, ele só não usa muito. O Lewandowski é da mesma escola, é o cara que não nasceu pra driblar, pra fazer arte, pra encantar os olhos de quem tá assistindo. É o cara que nasceu pra fazer gol, pra somar números, pra fazer estatística. O foco dele, ao invés de ser o drible, a magia, o encantamento, é a frieza, o posicionamento, o instinto e, claro, a finalização. E talvez vocês conheçam um tal de Romário, né, que era conhecido como baixinho. Esse aí talvez tenha sido o mais técnico dos matadores, né, além de ser um grande matador, tanto que ele mesmo já disse que na pequena área ele foi melhor que o Pelé, que o Messi, que o CR7. Então, meu amigo, se o Romário disse isso, quem sou eu pra discordar? Na pequena área, meu amigo, se a bola sobrava no pé dele, esquece, ele ia driblar 1, 2, 3 e ia parar dentro do gol. O Romário, dentre todos esses que eu citei, era o mais técnico desse estilo matador. Ele não usava muita qualidade técnica em questão de drible, chapéu, caneta, por mais que tem vários gols marcantes, mas ele priorizava a finalização, e é isso que fez ele ser um dos maiores da história. Tudo isso que eu acabei de dizer, cara, não significa que esse tipo de centroavante é melhor ou pior do que os mais habilidosos, tá? Até porque eu garanto pra você, se o Guardiola prefere ter o Haaland, que vai te entregar 50 gols por temporada, do que ter um baixinho habilidoso que encanta quem tá assistindo. Até porque o futebol ele é movido de resultados, né? De gols. E o Haaland, o Lewandowski, o Romário e outros centroavantes dessa mesma característica, viciado em fazer gols. O inteligente, esse pessoalmente falando é o meu estilo favorito. É o cara que não vive só de gols, é o cara que é atacado pela geração só faz gol. Ele cria espaço, faz o time jogar, entende o jogo como se ele fosse um meio campista. O cara é um camisa 10 que veste a 9. E atualmente no futebol o maior exemplo disso é o Harry Kane, pô. Ele é o retrato, ele finaliza como ninguém, o melhor finalizador do mundo atualmente, mas também arma muito o jogo. Ele sai da área, vai pra ponta, ele tem um passe assim como se fosse um camisa 10, pô, é loucura. O cara sabe o momento exato de sair da área pra atrair a marcação, o cara dá muita assistência, tem um passe refinado, sabe quebrar linhas. É simplesmente fantástico o que faz o Harry Kane. O Benzema foi outro que transformou a posição de camisa 9 num camisa 10. O que o Benzema fez pensando em potencializar o Vini Júnior e o Cristiano Ronaldo foi impressionante. O Benzema muitas das vezes atuava como um camisa 10 naquele Real Madrid, bem próximo da área, mas sem estar dentro da área. E outro exemplo perfeito disso é o Firmino, cara, que era o famoso falso 9 jogando no Liverpool. Eu não vou falar sobre a posição de falso 9 nesse vídeo, porque tem um vídeo guardado, já tem um roteiro pronto só pra essa posição de falso 9, que eu particularmente acho fantástico. Mas o Firmino era encantador no Liverpool, saía da área, atuava como ponta, como camisa 10, era mais um exemplo do camisa 10 que vestia a 9. Além de ser um finalizador nato, era um passador nato, tinha uma qualidade técnica absurda, uma visão de jogo assim exemplar. O que ele já deu de gol pro Salah e pro Mané era brincadeira. Às vezes você ia assistir um jogo do Liverpool, o cara tava lá no meio de campo ao invés de estar dentro da área, era uma loucura. São esses tipos de jogadores que fazem o time funcionar mesmo sem aparecer tanto, né? O diferencial deles é a leitura de jogo e o gol vem como consequência. O talentoso, esse é o tipo de jogador que joga bonito, que faz você ligar a televisão só pra assistir ele. Normalmente o cara tem muita técnica, classe e um ego proporcional ao talento. E o maior exemplo disso é ele, Ronaldo Fenômeno, que pra muita gente, inclusive pra mim, é o melhor centroavante que já existiu no futebol. O cara tinha habilidade, potência, velocidade, força física, improviso, genialidade, fazia tudo isso com naturalidade. Normalmente essas são as características do centroavante talentoso. É claro que fazia isso com perfeição só o Ronaldo Fenômeno. Ibrahimovic é um outro exemplo que pode facilmente entrar nessa lista. É um atacante acrobático, técnico e com muita personalidade. Tem diversos gols na carreira assim, fantásticos, mano, driblando vários jogadores, com muita técnica
técnica e habilidade, ele era sinistro. E pra valorizar um pouco o nosso futebol brasileiro, hoje o Pedro do Flamengo pode ser esse cara. É óbvio que eu não tô comparando o Pedro com o Ronaldo, com o Ibrahimovic, aí seria loucura. Mas dentro dos padrões do futebol brasileiro, o Pedro é o cara que mais se aproxima disso. Ele é talentoso, ele faz um pivô, ele tem um toque refinado, não tem tanta velocidade, irmão, mas com a bola no pé ele vai te entregar magia. E falar do Balotelli, né, que é um talento absurdo, mas que infelizmente não era combinado com disciplina. É o tipo do cara que poderia ter virado um dos maiores, mas ficou no famoso e se. Talvez o maior exemplo de todos seja Luis Suárez. Esse aqui pode se encaixar em qualquer categoria da lista. É talentoso, é habilidoso, é matador, é inteligente, é um tanque. Esse é genial. Simplesmente estamos falando do melhor centroavante pós-Ronaldo Fenômeno. De verdade, eu nunca vi um camisa 9 mais habilidoso do que esse cara. No século XXI, possivelmente só o Fenômeno jogou mais futebol que o Suárez. O repertório de gols que esse cara tinha era absurdo. O tanque. Esse era literalmente o resumo da força bruta, né? Era o cara que botava o zagueiro pra correr, que ganhava a maioria das vezes só no corpo. O Lukaku atualmente é um dos principais exemplos, né? O cara, além de ser muito forte fisicamente, é muito rápido. É o cara que faz o famoso arrasto na zaga, né? Que sai empurrando todo mundo feito um trator. Aqui no Brasil, a nossa principal referência sobre esse estilo foi o Adriano Imperador. O cara tinha um chute potente, muita imposição física, muita velocidade e, gente, fisicamente falando, era impossível parar o Adriano. O que eu acho curioso nesse estilo de jogador é que mesmo o cara sendo muito grande e muito forte fisicamente, ele ainda consegue ser muito veloz. E é claro, rapaziada, que eu não dei exemplo de todos os atacantes para cada categoria, né? Por exemplo, o Griezmann poderia ter entrado aqui, o próprio Van Basten, enfim, cara, tem vários jogadores que podem se encaixar em várias categorias. O Rooney é um exemplo claro disso, Dybala, Griezmann, Julian Álvares, são jogadores que podem facilmente se encaixar em qualquer categoria. O Julian Álvares, por exemplo, é um atacante muito inteligente. Mas aí, se eu for citar aqui todos os jogadores em cada categoria, seria um vídeo de 1 hora. Mas sabendo disso tudo, a partir de hoje, quando você for assistir um jogo de futebol e tiver lá um camisa 9, você vai conseguir assistir o cara jogar e perceber em qual estilo ele se encaixa. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo outras sugestões de vídeos que eu posso estar trazendo pra vocês. Então é isso, um beijo, um abraço e até a próxima!